entidades de sociedade civil e grupos de urbanistas se posicionaram contra esse texto. Então vamos lá. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta segunda-feira, dia 26 de junho, o texto substitutivo da revisão do Plano Diretor Estratégico, chamado aí de PDE, da região, da cidade de São Paulo. Foram 44 votos favoráveis contra 11 contrários, após uma sessão que se estendeu por mais de 7 horas. Terminou ontem, no fim da noite aí já. O texto agora segue para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. Um dos principais pontos desse plano é o adensamento populacional. Nominho estranho, adensamento populacional. Que quer dizer o quê? Maior concentração de pessoas em um menor espaço de terra. O projeto nasceu com a ideia de tornar a cidade mais densa, próxima dos eixos de transporte. Para isso foram estabelecidas regras como delimitação no número de vagas de garagem e prédios maiores nas intermediações de estações do metrô e da CPTM. Também do monotrilho de veículos, o monotrilho, o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, e também sobre o VLP, que são os veículos leves sobre pneus, além dos corredores de ônibus. Então vamos falar um pouquinho aqui como foi esse trâmite dessa PDE. Previsto na lei de 2014, a revisão deveria ter sido enviada pelo Executivo em 2021. No entanto, devido à pandemia, o Ministério Público orientou a gestão Nunes a adiar as discussões para 2023. E agora foi feito, recentemente. Aliás, mais precisamente ontem, só falta aprovação aí do prefeito. Apresentado pela Prefeitura em março deste ano, o texto passou por diversas alterações e foi aprovado em primeira votação no final de maio. Mas a versão final do texto substitutivo foi protocolada na Câmara Municipal na última quinta-feira, dia 22, e caso sejam sancionadas as mudanças, valem até 2029. Se você quiser ter acesso aí ao projeto, pode ser lido na íntegra nas páginas do Legislativo da cidade de São Paulo. Mas, de acordo com a Câmara, foram realizadas 51 audiências públicas com a participação de mais de 2.500 pessoas e mais de 1.000 manifestações durante os encontros e na página online, além de mais de 100 contribuições de vereadores. Após críticas de membros da sociedade civil, o relator da revisão do PDE, que foi o vereador Rodrigo Goulart, anunciou mudanças ao texto final do projeto, que foi votado nesta segunda-feira. As alterações aconteceram após diversas audiências públicas e protestos também. As principais são referentes ao eixo de transporte. Teve até uma curiosa lá, Isidoro, que queriam isentar alguns campos de futebol, de ISS, veja só. Por exemplo, incluía o Palmeiras e o Corinthians, mas a Portuguesa não. Quer dizer, meio estranho, Mas, enfim, vamos ao que interessa aí, que são os condomínios. Então, por exemplo, os prédios nos eixos de transporte, ou seja, perto de metrô, trólebus e tudo mais. Atualmente, os prédios mais altos podem ser construídos num raio de até 600 metros das estações de trem e metrô. Agora foi ampliado para 700 metros. Então, até 700 metros você pode construir prédios maiores, Prédios altos no miolos de bairro, como estava hoje. Construtoras podem fazer prédios com áreas útil 2 vezes maior que a área do terreno, ou seja, um espaço de 1.000 metros pode receber um edifício de até 2.000 metros quadrados. Outro caso aqui, que eu acho que é o mais, na minha opinião, mais crítico, vaga de garagem. Se a gente compra um imóvel, a gente quer uma garagem, não é, Isidoro? Você concorda? Com certeza. Necessário. Necessário, né? Faz muita falta ver uma garagem. Pois é. Então, como é hoje? É permitida uma vaga de garagem por unidade de apartamento, independente do seu tamanho. Agora vejam como ficou.
Para ter direito a uma vaga, os apartamentos nos eixos de transporte devem ter no mínimo 60 metros quadrados. E é muito comum a gente ver, eu mesmo visitei alguns condomínios na região da Vila Prudente, próximos a um quarteirão do metrô Vila Prudente. As unidades tinham 32 metros, Isidoro, 32 metros quadrados. 32. 32. Eles chamam agora, né, famoso estúdio. Nossa, 32 quadrados. 32 metros quadrados. Cabe um sofá, cama, como se diz, uma pia, um banheiro no fundo e ainda tinha um quintalzinho para ter a máquina de lavar e secar sua roupa. Então, nesses casos, não tinha vaga de garagem. Então, o objetivo disso é construir mais unidades próximas aos corredores de trem, metrô, sem garagem, para que as pessoas se utilizem do transporte público. Agora eu falo, né? Se o transporte público fosse bom, sim, aí sim, né? aí acho que valeria a pena, né? Pois é. E acaba sendo aquela coisa de você não ir para casa só para tomar banho, comer e dormir. Porque você não vai ter conforto nenhum ficando em casa. Então, assim, o que acontece? São o que a gente chama de dormitório, né? É somente um dormitório. Porque imagina você cozinhar do lado da cama. Receber alguma visita? Não ter espaço para receber visita. Então, e ainda sem garagem ainda. E sem garagem. Mas essa é a realidade. Existe essa visão futura, né, de que logo mais teremos somente carros alugados, não teremos mais carro próprio, ou então o transporte um dia vai ser bom, transporte público, e não precisaremos mais de carros. Eu acredito que seja essa a visão dos nossos políticos. Essa liberação para construir edifícios mais altos não é para o ABC. O ABC não está nessa, não. Só para São Paulo. Isso foi votado em São Paulo. Mas, normalmente, o que a gente percebe, né, muitas leis que acontecem nas capitais acabam depois vindo para para cidades vizinhas, né? Porque isso acaba seguindo como exemplo. Então, pode ser que aconteça futuramente aqui, principalmente porque o transporte aí a extensão do metrô, né, tá vindo para o ABC, muito necessária. Né? O metrô seria uma coisa fantástica aqui no ABC. Iria desafogar muita linha por aqui, viu? Exato. Acho que não chega o metrô, vai chegar o VLT, né? Já começaram as obras. Parece que veio uma promessa aí com o Tarcísio de trazer o metrô para cá, o metrô mesmo. Eu acho que ainda está longe, né? Né? Eu acredito que esteja bastante longe, mas a gente percebe já na região da Rua Lauro Gomes que já começaram as obras, pelo menos dos que, se eu não me engano, é VLT. Se você for pensar que o metrô chega aqui no Tamanduateí, que é logo aqui do lado de São Caetano do Sul, próximo aqui, nossa próxima cidade, né? Isso. Se você pensar que o metrô chega aqui no Tamanduateí, a quantos quilômetros daqui? Talvez seja 10, não, 15 ou 17 no máximo. Acho que nem isso. Nem isso. Então, quer dizer, estaria bem próximo de uma realidade, né, Isidoro? E a gente vê também a construção aí de condomínios na Avenida Industrial, que era uma avenida só de... o próprio nome já diz, só de indústrias. E hoje já tem aí lançamentos atrás de lançamentos de condomínios. E acredito que essa perspectiva... Eu vi um condomínio na Vila Pires, ali perto da região da Aramaçã, que terão unidades sem vaga, sem garagem. Sem garagem. Então, é uma realidade já muito próxima da gente. Eu acredito que no próximo plano diretor na região da ABC vão pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas isso aqui, então, já é
praticamente uma realidade, depende só do prefeito agora aceitar, né? Mas eu acredito que a gente entende que isso já está bem avançado e que vai adiante. Mas é verdade mesmo que a gente precisa diminuir o número de carros na rua. Sim, mas isso desde é que, né? É fato, mas desde que o transporte também melhore. Evolua. Né? Exatamente. Então, é uma faca de dois gumes, né? Porque ninguém quer carro. O carro é uma comodidade. Né? Queira ou não, o carro é uma despesa para nós, né? A gente tem que pensar em seguro, tem que pensar na manutenção e se você tivesse um transporte mais acessível, com certeza a gente não precisaria do carro, né? O carro serviria de lazer e aí você não precisaria ter o seu, né? Você aluga por um fim de semana. Mas é bem polêmica essa situação aqui, porque a cidade de São Paulo já é bastante populosa. E isso vem aumentando também na região da ABC. Imaginem construindo aí mais prédios e com agravante aí de sem garagem. Então, o que algumas pessoas, né, defensoras aí falam que a verticalização acaba tirando um pouco acaba aumentando o trânsito, né, e diminuindo a quantidade de árvores. Essa é a real. Segundo alguns aí, a lei anterior tinha o objetivo de concentrar o adensamento construtivo próximo de transportes de alta capacidade e adensar com mudança de modal, né? Eu vou morar perto do metrô, mas eu não vou ter carro. E o que acaba acontecendo é você morar perto do metrô precisando de carro. E daqui a pouco você não tem rua para estacionar, né? Essa é uma realidade. Uma outra coisa que perceberam aqui, que os apartamentos vão se tornar mais caros. Porque São Paulo produziu na última vez 100 mil unidades de habitação, com um preço de até R$350 mil do período de 2014 a 2019. No entanto, apenas 15%, né, que foram 15 mil unidades aí, foram feitas perto dos eixos de transporte. E grande parte dessas unidades produzidas no eixo eram pequenas e com 1 metro quadrado caro. Então, está parecendo, sabe o que parece aqui, Isidoro? É o pacote de bolacha, né? Ele diminui de tamanho e o preço aumenta. Né? Aí não compensa, você vai ter mais trânsito, você vai ter mais gente, você vai ter um apartamento menor com preço maior. Exatamente. Então diz o especialista aqui que das 15 mil... Sem garagem ainda, né? Das 15 mil unidades aí que estão próximas do transporte, que foram construídas nesse período, quase metade dessas unidades tem até 25 metros quadrados. Piorou aqui. 25 metros quadrados é... Quanto tem o estúdio aqui, ô Isidoro? Vamos comparar o estúdio com uma casa aqui. Mas vamos lá. E são caras, né? Porque o preço praticamente duplicou de 2008 para 2019, mas aumentou quase 40% de 2015 para 2019. Ou seja, more na Vila Prudente. Às vezes a gente vê o anúncio aí. More na Vila Prudente. Então, perto do metrô, né? Porém, 30 metros quadrados vai custar R$300 mil, por exemplo, né? Que é o valor de uma casa num bairro.